E aí, pessoal, belezinha? Professor Sidgley Oliveira na área e vamos a mais uma aula de língua portuguesa do 8º ano. Na aula de hoje, vamos dar continuação aos exercícios do gênero entrevista. Então, nós vimos, quem foi entrevistado foi o Patrick Moore. Patrick Moore, ele é fundador do movimento Greenpeace e o movimento Greenpeace, eles são uma ONG, ou seja, uma organização não governamental, ou seja, teoricamente eles não têm fins lucrativos, eles não recebem incentivo do governo e eles trabalham justamente na proteção ambiental. Eles começaram lá atrás, no final da década de 70, onde eles foram para o Alasca protestar contra os testes nucleares realizados pelos Estados Unidos e conseguiram êxito nos seus protestos. Como eles conseguiram êxito nos seus protestos? Ou eles conseguiram fortalecer a ideia do trabalho deles, que é o Greenpeace, e colocaram a mão na massa, tornando o Greenpeace hoje a empresa que é Greenpeace, não, uma empresa não, né, uma ONG, né, do tamanho que ela é. Só que o Patrick Moore, que é o fundador, ele já não tem os mesmos preceitos ambientais que antes eram aplicados a essa empresa, por uma série de motivos. Primeiro, porque ele dizia que não tinham mais cientistas, e sim que houve lá uma apropriação de causa referente ao fim do comunismo, e o pessoal da extrema esquerda foi e se apropriou do discurso ambientalista justamente e disfarçaram a partir, colocando dentro dos seus paradigmas. Lembrando que o que a gente está estudando aqui é a opinião deles sobre o que aconteceu. Não é um fato, é a opinião deles sobre o que aconteceu. Por que eu estou deixando isso ressaltado? Porque é uma entrevista. E a entrevista ela tem um caráter informativo e opinativo. Informativo porque ela traz informações sobre um determinado conhecimento para a gente, e opinativo porque ela traz uma opinião. No caso, nós estamos vendo a opinião de um ex-membro fundador do Greenpeace. Então isso conta e conta bastante. Estamos vendo a visão de alguém que estava à frente de um movimento e, por qualquer motivo, achou melhor deixar de seguir esse movimento. Beleza, pessoal? Lembrando que a entrevista e o entrevistador, entrevistado e entrevistador. Você, enquanto entrevistador, já estou dando spoilers do que vocês vão ter que fazer, o entrevistador ele tem que sim trabalhar dentro do assunto, justamente para que ele consiga batalhar um conhecimento junto ao editor, junto ao entrevistado. Por quê? Você, enquanto entrevistador, lógico, você sozinho não faz perguntas, mas quanto mais você pergunta sobre a atividade de alguém, mais você vai ter conhecimento, mais você vai poder preparar perguntas interessantes. Para evitar que tipo de problema? As famosas respostas sim e não. Você gosta de amarelo? Sim. Você gosta de azul? Não. Você gosta de sorvete? Sim. Que sorvete? Manga. Viram? Não, que graça tem uma entrevista voltada dessa maneira? Você assistiria essa entrevista? Não, ninguém assistiria essa entrevista. Por quê? Nós queremos ver o que a pessoa vai falar, como a pessoa vai colocar esse conhecimento para fora, como que a gente vai instigar. Vocês já leram, provavelmente, ele é um livro de ensino fundamental 1 e fundamental 2 lá no sexto aninho, O Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe, ele é um livro, tem uma parte do livro que tem a raposa. A raposa, ela quer se sentir cativada pelo príncipezinho. Então, toda vez que ele vai falar com ela, você precisa me cativar. Por quê? Porque uma pessoa cativante é uma pessoa interessante. Então, é aquela pessoa que você quer estar sempre junto, você quer estar sempre conversando. A entrevista, ela tem que ser desse jeito. Quanto mais interessante for a entrevista, mais a gente vai querer prestar atenção nela. Beleza? Então, vamos lá direto aos exercícios. Então, o que determinou a saída de Moore do Greenpeace? Então, pausa aí e tenta resolver esse exercício, pessoal.
Fechou? Então, vamos à resposta. Ter percebido que o movimento ficou mais extremista e político. Querer achar soluções para o desenvolvimento sustentável é parar de ser do contra. Então, vejam, ó. Ter percebido que ficou mais extremista. Então a gente vê numa parte da entrevista que ele fala, né, que com o fim da União Soviética, a União Soviética ela teve seu fim em 1991. Então quando acabou a União Soviética, junto veio o fim do comunismo soviético, uma vez que a gente ainda tem hoje o comunismo chinês, certo? Mas o comunismo soviético ele foi terminado naquela época e as pessoas que tinham, né, essa visão migraram para outras batalhas e tomaram a causa, isso é tudo informação que está no texto, tomaram a causa ambiental a seu favor, colocando então, né, o discurso político nela e, na opinião dele, extremista, uma vez que ele acha que eles não devem querer ditar como vai funcionar o movimento sustentável. Isso quem vai fazer? Determinadas empresas, né? Como que eles vão dizer? E outra, lembre-se, ele bate nessa tecla que não tem cientistas, ou seja, gente formada que estudou para falar sobre isso, certo? Vamos à próxima pergunta. Em que argumento Moore se baseia para defender o consumo de madeira? Pausa aí e tenta resolver esse exercício. Beleza? Vamos lá. No fato da madeira ser a maior fonte de energia renovável que existe e sua exploração promover o reflorestamento. Além disso, afirma que países que mais consomem madeira são os que têm mais florestas saudáveis. Então vejam, ele está pensando no consumo e renovação, consumo e renovação, consumo e renovação. E ainda traz exemplos que países que mais consomem madeira são os que têm floresta mais saudáveis. Por que ele está falando aqui fonte de energia renovável? Então, fonte de energia, essa luz que eu tenho aqui, elas estão usando energia elétrica. Essa energia elétrica, ela é gerada por uma hidrelétrica. E a hidrelétrica, por mais que ela depois de pronta, ela seja um sistema razoavelmente limpo, até a sua formação ela infelizmente não é, porque ela precisa alagar um determinado local, ou seja, a flora e a fauna desse local vão morrer. A energia nuclear, bom, se vocês seguiram o que o professor falou, foi lá no YouTube e colocou Chernobyl, vocês já viram o problema da energia nuclear. A energia nuclear, ela é uma energia limpa, porém, quando ela dá ruim, ela dá um ruim muito grande. Vocês também podem procurar, como por exemplo, a usina de Fukushima. Teve um terremoto em 2011 no Japão e esse terremoto, né, fez com que a usina de Fukushima, né, explodisse. Não foi uma explosão nuclear, mas ainda assim teve liberação radioativa em determinados lugares. Temos também a energia eólica. O que é a energia eólica? É a energia feita pelos ventos. Então vocês já devem ter visto que tem vários locais que tem aqueles cataventos enormes. O problema é que para você construir aqueles cataventos enormes, a quantidade de matéria-prima que você precisa para fazer uma estrutura daquele tamanho, uma hélice, a base de concreto, também vai um consumo de matéria-prima que é retirado da natureza muito grande. Então, a madeira, você consumiu a madeira, você pode plantar, ela vai crescer de novo. Entra aí uma série de outras coisas que ele está falando? Entra. Então, o que é o consumo? Você ter energia, né, termoelétrica. O que é uma energia termoelétrica? Que vem a partir do calor. Lógico, ele está deixando de levar em consideração um probleminha. A energia termoelétrica, ela emite carbono na atmosfera. Então, a gente sempre vai ficar, né? Ah, mas isso é certo, mas isso não é certo. A entrevista ela serve justamente para levar um conhecimento e fazer gerar uma discussão, certo? Próxima pergunta. Lendo atentamente o texto todo, é possível perceber se houve uma preparação por parte do entrevistado? Explica essa resposta. Pausa aí e tenta fazer esse exercício. Feito? Vamos lá então.
Sim, ele cita dados sobre assunto a respeito dos quais quer fazer perguntas, demonstrando o que leu a respeito. Então veja, pessoal, toda vez que a gente vai fazer uma entrevista, nós vamos trabalhar com entrevista, é importante que nós tenhamos conhecimento do nosso entrevistado. Você não vai chegar para ele e falar, ô, tudo bem? Ah, e aí, do que você gosta? Não. Se você está chamando uma pessoa que foi o líder de uma ONG ambientalista, você vai querer conversar com ela sobre meio ambiente. Então, as suas perguntas já vão ser voltadas justamente para o meio ambiente e talvez para os motivos dele ter saído, uma vez que é interessantíssimo ver que foi ele o fundador e, ao mesmo tempo, ele abandonou aquilo por motivos de, não sei, gente, talvez ele tivesse desgostoso da vida, não é da maneira com que ele queria trabalhar, não é o jeito que ele queria, não estava saindo da maneira da qual ele desejava. Isso pode acontecer? Pode. Tem muito jogador de futebol que não gosta de futebol, tem muito cantor que não gosta de música e vão saindo dessas áreas justamente porque não é o movimento deles. Belezinha? Então, vamos à próxima pergunta. Segundo Patrick Moore, qual é a maior questão ecológica e por quê? Pausa aí e tenta resolver esse exercício, meu Pokémon. Beleza, vamos lá então. A pobreza, porque sociedades pobres não conseguem limpar a água que sujam, nem replantar as árvores que cortam. Então ele está fazendo uma crítica social voltada a algo... Uma crítica social voltada a algo social é maravilhoso. Ele fez uma crítica social voltada para a parte da sociedade das pessoas mais pobres. Então ele está falando de país onde a gente tem falta de saneamento básico. O que é saneamento básico, pessoal? É água encanada, é esgoto, você poder ir ao banheiro e ter uma torneira com água ali. Não ter uma valeta a céu aberto na frente da sua casa. Ser tudo canalizado, você ter um sistema de esgoto eficiente, você ter pavimentação na sua rua. Esse saneamento básico é o que garante a nossa saúde. A partir dela que vai impedir que as doenças cheguem. E olha que nem assim funciona direito, certo? Então a gente precisa ter essa parte também. E a entrevista exercício 2. Então vamos lá, gente. Junta aí com seu pai, com a sua mãe, com o seu irmão, com a sua irmã, com o vovô, com a vovó. Junta com quem tiver aí do teu lado. Entra no Skype, chama os brothers enquanto jogam um Free Fire, enquanto jogam Minecraft ali, E depois escreva suas respostas. Patrick Moore se mostra otimista quanto ao futuro da humanidade? Sim, não. Que argumento sustenta a visão dele, se é otimista ou não? Qual é a sua previsão para o futuro da humanidade? E o que você acha que é preciso fazer para a humanidade ter futuro? Veja que nenhuma dessas perguntas, pessoal, é a chamada yes or no question, uma pergunta de resposta sim ou não. Aqui a gente precisa de uma resposta muito bem desenvolvida, justamente para que a gente consiga entender os pormenores e que você consiga colocar a sua opinião mais em alta. Belezinha? Pessoal, muito obrigado e até a próxima!